No vídeo dica de redação de hoje, eu quero falar sobre a construção dos parágrafos de desenvolvimento. Se você olhar em outros vídeos do canal, eu já falei sobre projeto de escrita, sobre a construção dos parágrafos de introdução e de conclusão. Hoje eu quero falar sobre os parágrafos de desenvolvimento. Se você quer melhorar a sua escrita, pegue uma caneta, pegue um papel e vamos ao vídeo de hoje. O desenvolvimento é a redação propriamente dita. É o principal lugar onde o candidato deve defender o seu ponto de vista, a sua argumentação. Daí, previamente na introdução, é interessante também que o candidato informe ao leitor como vai se estruturar a sua argumentação, que tipo de desenvolvimento ele vai construir para argumentar. E hoje eu quero falar basicamente sobre 3 tipos de desenvolvimento. Quero falar sobre a bilateralidade, o desenvolvimento de causa e consequência e o terceiro, que é o que eu mais indico, o desenvolvimento que se forma a partir de tese e hipóteses. Veja comigo, quando falamos em bilateralidade, estamos nos referindo à estratégia de argumentação em que o redator ele apresenta pontos favoráveis e desfavoráveis sobre um mesmo tema. Sim, pontos positivos e negativos, prós e contras. Por exemplo, imaginemos que um tema seja os avanços tecnológicos no mercado de trabalho. Você, enquanto candidato, pode dizer em relação aos aspectos favoráveis, positivos, que os avanços tecnológicos contribuíram para a velocidade da produção e também para a maior qualidade e especificidade da mão de obra. Por outro lado, você pode também dizer que as máquinas trouxeram maiores taxas de desemprego e que também tiraram aquele caráter criativo da produção humana, já que as máquinas sempre produzem em série. Assim, sua argumentação será estruturada num desenvolvimento em que você fala dos pontos positivos, no outro que você fala dos pontos negativos, sendo que, na sua conclusão, você vai abordar como esses aspectos negativos podem ser melhorados. Já um desenvolvimento que se estrutura a partir de causa e consequência, eu preciso pensar que a proposta dessa argumentação é entender as origens do problema e como este problema traz sequelas sociais. Por exemplo, quando pensamos no tema que já esteve no Enem, a persistência da violência contra a mulher, você vai pensar quais as origens desse problema. Sei lá, você pode dizer que é a tradição histórica machista institucional. Você pode também dizer que é a ausência de debate de gênero nas escolas, ou então a impunidade da justiça em relação aos algozes. Isso no primeiro desenvolvimento. No segundo, você falaria das consequências desses problemas. E aí você poderia falar dos dados trágicos do feminicídio no Brasil, da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, dentre outros argumentos. E ao falar dessa relação de causa e efeito, por fim, o candidato também deve apresentar propostas de intervenção na conclusão. Por fim, o tipo de desenvolvimento que os professores e os manuais de redação mais recomendam, e eu também recomendo, é esse desenvolvimento que se estrutura a partir de uma tese e que essa tese ela é comprovada a partir de argumentos. Argumentos que aparecem na introdução ainda enquanto hipóteses e depois são defendidos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Pensando no tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema, eu digo logo ali na introdução, na minha tese, de que falta democracia no acesso ao cinema no Brasil e estabeleço as minhas 2 hipóteses. Essa ausência de democratização do acesso se dá, um exemplo, primeiro argumento, pelo valor do ingresso, e o meu segundo argumento é em relação à localidade das salas de cinema. Eu poderia utilizar outros argumentos também, mas aqui eu seleciono esses 2 para defendê-los no D1 e no desenvolvimento 2. Esse modelo é mais conhecido, então você já consegue imaginar uma introdução nessa argumentação de hipóteses. E talvez você esteja se perguntando como é que funciona uma introdução a partir da argumentação bilateral ou então de causa e consequência. Eu vou demonstrar para vocês um exemplo de introdução com essas perspectivas de argumentação e mostrando ao final
como também funciona a argumentação através de hipóteses. Vamos imaginar que o tema tem a ver com as crianças e o uso das novas tecnologias. Veja, em Inteligência Artificial, filme estrangeiro, verificamos a história de um robô criança que luta frente a um processo de humanização, haja vista o seu sonho de ter uma mãe. De maneira inversa, na realidade brasileira, crianças estão robotizadas devido a um contato diário com as novas tecnologias. No entanto, é preciso pensar a questão de forma holística. Afinal, o uso desses aparelhos não traz apenas males, mas também pode levar os infantes a importantes e novas descobertas. Como você pode ver, no terceiro período, não traz apenas males, mas também pode levar os infantes a importantes e novas descobertas. É o modo que o redator ele apresenta a sua argumentação a partir da bilateralidade, pontos positivos e negativos. Utilizando a mesma introdução e modificando apenas o terceiro período, eu consigo adaptar esse texto para um desenvolvimento, para projetar um desenvolvimento de causa e consequência. Observe, é urgente a necessidade de que essa relação demasiada entre crianças e tecnologias seja estudada, sobretudo buscando compreender as razões desse hábito precoce e suas trágicas sequelas. Vejam que os vocábulos razões e sequelas nos remetem diretamente à estratégia argumentativa de pensar em causa e consequência. E por fim, da mesma forma, modificando apenas o último período da introdução, eu consigo projetar uma estratégia argumentativa a partir das hipóteses de uma tese e que está sendo confirmada a partir de duas hipóteses. Vamos ver. Essa relação precoce e abusiva entre crianças e tecnologias é um problema que pode prejudicar a vida emocional, psicológica e física dos infantes. Nessa introdução, mais especificamente nesse último período, eu vejo ali a proposta de argumentar, de criar argumentos a partir de o uso demasiado das tecnologias pode prejudicar a vida psicológica e emocional, D1, e também a vida física, D2, dos infantes. É importante lembrar que recomendamos este último tipo de desenvolvimento, que se dá através das hipóteses, em detrimento da bilateralidade ou da relação de causa e efeito, tendo em vista as seguintes razões. Vejam, eu não consigo utilizar a bilateralidade para todos os temas. Na verdade, a bilateralidade só é possível em raríssimos temas, em que eu posso pensar em ponto positivo ou negativo. Mas no tema, a persistência da violência contra a mulher, como eu iria apresentar aspectos positivos, ou então no combate à intolerância religiosa. No combate eu tenho até o aspecto positivo, mas a intolerância religiosa não me remete a nenhum aspecto positivo. Já a estrutura argumentativa de causa e consequência me leva a pensar em duas questões. A primeira é que, por se tratar de uma estrutura antiga de argumentação, o texto fica bastante previsível. O texto fala sempre de um lugar comum para discutir um tema. E a segunda questão é o risco que o candidato corre ao argumentar de perceber o problema apenas nessa relação de causa e efeito, como se todo problema fosse diretamente uma consequência de outra coisa. E a gente sabe que esse determinismo não responde a todas as questões sociais. Nem sempre a gente pode pensar um problema a partir dessa relação determinista. Eu diria que quase nunca, pois há variantes nesse processo. Há outros fatores que podem contribuir para a existência desse mal. Daí, eu aproveito também para apresentar a vocês coisas que caem muito bem num parágrafo de desenvolvimento. Já que a proposta é defender um ponto de vista, então é preciso contextualizar. E essa contextualização pode se dar a partir de uma alusão histórica, pode se dar a partir da fala de um intelectual, da reflexão a respeito sobre um livro, sobre uma música. Eu posso fazer essa contextualização de diferentes formas, inclusive a partir de notícias ou então de dados, apresentando as instituições de pesquisa. Ao falarmos de coisas que não caem muito bem em um parágrafo de desenvolvimento, é preciso lembrar das seguintes questões. Cuidado com as frases generalizantes, frases que já foram ditas na introdução. Então, repetir ideias
só para preencher linhas é algo que pode deixar a sua argumentação bem pobre. Repetições, obviedades, ou então aqueles períodos longos em que você começa a dizer uma coisa na primeira linha e só na quinta ou na sexta linha você vai pontuar. Isso pode deixar o texto cansativo e até confuso. O desenvolvimento também ainda não é o lugar das considerações finais ou então das propostas de intervenção. Isso fica para o parágrafo final. Quanto aos elementos linguísticos, eu deixo para vocês também aí algumas expressões que podem ajudar, podem contribuir na escrita de um desenvolvimento. Frases para parágrafos de causa e consequência. Ao se examinarem alguns, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se a todo instante. Já frases para parágrafos de prós e contras, posso pensar. Alguns argumentam que, além disso, isso sem contar que, outros, porém, há registros históricos de... Com isso, eu reforço a minha tese com vocês, de que escrever bem é combinar um bom conteúdo a boas expressões linguísticas, a um bom domínio da língua. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, vou te dar uma sugestão. Se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho ali para você receber as notificações e agora é só esperar o próximo vídeo. Mas se você não quer esperar, se você quer fazer parte do nosso curso online de redação, o curso Língua e Cultura, é só você entrar em contato com a gente, ou pelo Instagram, pelo direct, ou por esse e-mail que está aparecendo aí na tela, ou então pelo número. E eu sugiro que você comece a se preparar. Não espere o Enem chegar para você começar a estudar. Se prepare bem antes. E escrever um bom texto é um primeiro passo e um excelente passo para um ótimo resultado no Enem.